Pessoal, agora a gente vai chegar num assunto que é bem interessante, que trata da margem de preferência. Isso aqui eu já vi cair até em questão discursiva de concurso público, então vamos entender como é que funciona essa história da margem de preferência. E vou mais ou menos dar um resumo para vocês, né? Imagina a seguinte situação. Você vai comprar um computador, tá? Você vai comprar um notebook para usar para estudar. Aí você começa a entrar na internet, começa a colocar lá os preços, e aí tem uma marca determinada, com determinadas características, que está saindo ao custo na internet de R$ 5.000. Aí você está conversando com seu amigo que tem uma loja de informática, aí você pergunta, cara, você consegue fazer um orçamento desse computador para mim? Ele vai lá e faz um orçamento do mesmo computador e fala para você, cara, o preço mais baixo que eu consigo chegar para você é 5.100. Tá tendo uma diferença aí de R$ 100, né? Na internet 5.000, pro seu amigo 5.100. Ele fala, cara, se eu fizer por 5.000 eu vou estar perdendo dinheiro, não tem como fazer por esse preço aí tão baixo. Mas você vai parar para pensar, cara, quer saber? A gente pagar 5.000 para uma empresa da internet, que eu não sei nem quem é, e etc e tal, vou pagar 5.100 para o meu amigo, eu vou pagar 5.100 para o meu amigo, atende melhor, vai me tornar, eu vou ser uma pessoa mais feliz podendo ajudar uma pessoa de perto, um amigo meu, e etc e tal. A administração pública tem mais ou menos essa ideia, mas não é por ser amigo, né? Porque aí estaria ferindo o princípio da impessoalidade. Mas a administração pública também tem situações em que, às vezes, é mais vantajoso pagar um pouquinho mais caro. É aqui que entra, então, a margem de preferência. A margem de preferência é como se fosse uma licença filosófica ou uma licença legislativa para você pagar um pouquinho a mais em determinado produto, porque esse produto, apesar de você estar pagando um pouquinho a mais, ele vai te atender melhor em outras situações, não pelas características em si, mas por outras finalidades. Explico com mais um exemplo. Durante a pandemia, nós tivemos vários problemas com compras de respiradores, né? Muitos desses respiradores foram importados. E o pessoal foi lá, comprou lá de empresas do exterior, pagou o valor X, os produtos demoraram para chegaram às vezes com uma qualidade não muito boa, mas o principal ponto, eles não geraram emprego, não geraram renda dentro do Brasil. O dinheiro que foi utilizado para a compra desse respirador ficou lá fora. Mas alguns outros respiradores foram comprados dentro do Brasil, com empresas nacionais, que desenvolveram tecnologias próprias. Veja só, eu estou comprando um produto dentro do Brasil, gerando desenvolvimento, gerando renda, gerando emprego, fazendo o mercado gerar, gerando até arrecadação. Você consegue perceber que às vezes pagar um pouquinho mais caro por esse que está aqui, ao invés de pagar o que está fora, vai atender melhor ao interesse público, a função do Estado? É mais ou menos essa ideia que chega à margem de preferência. As regras da margem de preferência estão no artigo 26 da Lei de Licitações, né? Ele fala o seguinte, no processo de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme definido em regulamento, tá? Então essas são as hipóteses em que você pode fazer a utilização da margem de preferência. Então vamos começar a esquematizar aqui a parte da margem de preferência e vamos colocar o seguinte, margem de preferência. Vou colocar só MP aqui para ficar um pouquinho mais simples. Bom, quando a gente vai falar da margem de preferência, eu vou colocar aqui 3 pontos que nós vamos analisar. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte. Quando que a administração pública pode utilizar a margem de preferência? A Lei de Licitações trouxe essa baliza, definiu para a gente 2 situações que permitem a utilização da margem de preferência. Situação número 1, quando nós estivermos falando dos bens manufaturados. Professor, o que são bens manufaturados? Manufaturados e também serviços nacionais, tá? Só para ficar claro, eu estou falando bens manufaturados nacionais e serviços nacionais. Os dois são nacionais aqui, tá? Bens manufaturados são aqueles bens que são produzidos normalmente em cadeia, em escala de produção. Tipo carro, você tem um manufaturado, é uma caneta, um mouse, quase tudo que a gente tem, que a gente consome, que a gente utiliza no nosso dia a dia, acaba sendo manufaturado, ele entra nessa linha de produção. E o que é um serviço? Serviço é alguma atividade que está sendo prestada, né? Por exemplo, algum serviço para manutenção, alguma coisa do tipo. E a lei de licitações, ela diz que esses bens manufaturados e esses serviços nacionais, eles têm que atender a um requisito específico. Esse requisito
é que eles devem atender o que nós chamamos de normas técnicas brasileiras, tá? Isso aqui também vem da seguinte ideia. Vou te fazer a seguinte pergunta. Determinado carro, você viu um comercial na televisão dizendo que ele foi fabricado no Brasil. Aí eu te pergunto, esse carro é um carro nacional? Ele seria um bem manufaturado nacional? Não sei. Por que não sei? Vamos dar uma analisada como é que funciona esse carro. Ele foi só montado no Brasil, porque o que acontece hoje em dia é que chega um container com o motor feito já no exterior, os pneus já vêm de fora, a caixa de câmbio já vem pronta, o isso, aquilo outro. E chega no Brasil, basicamente só tem a montagem. Eu posso considerar que isso é um bem manufaturado nacional? Não sei. Quem vai definir isso são as normas brasileiras por intermédio de um processo produtivo básico, que é um trabalho que se faz por meio do que o Poder Executivo Federal vai acabar definindo, né, no nosso Ministério das Relações Exteriores. Então, nós temos normas para definir para a gente o que vai ser nacional. Te interessa isso para a questão de concurso público? Não. Só te interessa saber que é um bem manufaturado e um serviço nacional, que é aquele que atende às normas técnicas brasileiras. Só isso para a questão de concurso público. O outro ponto que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte. Também vai entrar aqui aqueles bens, vamos dizer assim, ecológicos, que são os reciclados. Reciclado é aquilo que já foi aproveitado, tipo, ele foi feito com garrafas PET, por exemplo. Recicláveis é aquele que não é reciclado, mas é passível de ser reciclado. Você pode utilizar ele no processo de reciclagem. Ou ainda biodegradáveis. Biodegradáveis também entrariam aqui dentro daqueles que permitem você utilizar a margem de preferência. Ok, próximo passo nosso agora é verificar quais são as condições, porque eu já falei para vocês que você vai poder pagar um pouquinho mais caro. Mas quanto mais caro? Quais são as condições, limites e etc e tal? Está na lei de licitações também. A margem de preferência de que trata esse artigo será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput desse artigo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o Poder Executivo Federal vai definir qual que vai ser a margem que nós vamos aplicar. Poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto dos incisos 1 ou 2 do caput desse artigo. Tem muita gente que interpreta inadequadamente esse dispositivo aqui, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? Vem para cá e vamos colocar o seguinte, tá? Primeiro, a lei de licitações prevê para a gente que a margem de preferência será de até 10%. Então o limite para a margem de preferência é de até 10%. Quem é que define a margem de preferência? O Poder Executivo Federal. Por que é o Poder Executivo Federal que define? E como é que funciona isso? Eu quero que fique claro para vocês o seguinte, a margem de preferência, ela não é de 10%. Ela é de até 10%. E ela não é obrigatória. A lei de licitações, ela não impôs uma margem de preferência. Ela colocou a possibilidade de existir a margem de preferência. Quem é que vai verificar essa necessidade é o Poder Executivo Federal, no caso dos bens manufaturados e serviços nacionais. Ele vai verificar e vai perceber o seguinte, olha, para esse aqui a gente vai estabelecer a margem de preferência. Para esse aqui, deixe quieto, não vamos mexer não. Então não precisa ter para tudo. Se for o caso, o Poder Executivo estabelece a margem de preferência. Esse é o primeiro ponto. E ele pode colocar, para esse aqui vai ser 3%, para esse aqui vai ter 5%, esse aqui vai ser 7%, esse aqui vai ser 8%, esse aqui vai ser 10%, porque até 10% ele pode fazer isso. E esse dispositivo aqui, que eu vejo as pessoas às vezes fazendo uma leitura incorreta, o que ele está dizendo? A margem pode ser de até 10% quando eu comparo esses aqui com aqueles que não estão aqui. Então vamos pegar aqui um caso. Eu vou comprar uma caneta. Vamos supor que isso aqui seja uma caneta e isso aqui também é uma caneta, tá? São duas canetas. Essa caneta veio da China, tá? Essa caneta é nacional. Vamos supor que foi editado um decreto instituindo que para compra de canetas nós vamos ter margem de preferência. Essa daqui é um bem manufaturado nacional. Essa daqui não é um bem manufaturado nacional. Entre esta e esta, pode ter uma margem de preferência de até 10%.
É isso que esse dispositivo está trazendo para a gente, tá? Entre a nacional e a que não é nacional, eu posso ter até 10% de margem de preferência. Outra regrinha. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários dos Estados partes do Mercosul, do Mercado do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país e previsto acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. De forma resumida, essa margem de preferência, ela também pode beneficiar aqueles produtos que venham do Mercosul. Mercosul. Óbvio que nós vamos ter que atender aqui a uma regra de reciprocidade, né? Não adianta a gente colocar aqui um benefício para o outro país e o outro país não fazer alguma medida para compensar a gente por isso. Então vai vir lá, por exemplo, um sapato da Argentina. Pode ser que esse sapato entre dentro da margem de preferência, se for o caso. E agora nós vamos ter uma condição especial no parágrafo 2º. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, essa é a novidade aqui, ó. Desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem a que se refere o caput desse artigo poderá ser de até 20%. Então nós temos uma margem especial. Essa margem especial, ela acontece quando nós temos uma situação em que haverá desenvolvimento, ou, ele fala assim, ó, desenvolvimento e inovação. Então, lembra que eu comentei com vocês dos respiradores? Aí você foi lá e teve um respirador que foi desenvolvido com tecnologia nacional. Isso gerou desenvolvimento, gerou inovação. Nesse caso que você tem esse desenvolvimento, essa inovação, a margem ela pode ser especial, ela pode ser de até 20%. E aqui, nesse caso, eu estou falando especificamente do grupo dos bens manufaturados e serviços nacionais. Tá? É para essa categoria aqui que eu posso ter essa margem especial, conforme a gente acabou de ver dentro da lei de licitações. Então, essas aqui são as regrinhas básicas sobre a margem de preferência. Tá? O que cai em prova, normalmente, é isso aqui. Nós poderíamos ter outros detalhes, mas isso aqui é o essencial para você acertar a sua questão de concurso público. Superado isso, vamos resolver uma questão. A margem de preferência, estabelecidas para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais, resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, tem como limite um montante de 10%. Olha só, para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais que gerem desenvolvimento e inovação tecnológica no país, o limite não é de 10%. O limite aqui é um limite especial. O limite é de até 20%. Consequentemente, essa nossa questão está incorreta, né? E com isso a gente fechou esse bloco sobre a margem de preferência. Pessoal, nós já vamos emendar aqui na parte da divulgação do edital. Eu já vou entrar com vocês num outro assunto que trata da divulgação do edital. Essa é a parte talvez mais decoreba da lei de licitações, tá? Claro que as questões de concurso público, algumas vão cobrar decoreba, outras não. Mas se for para ter decoreba, esse aqui vai ser o assunto talvez mais decoreba. Primeiro eu vou começar com a parte mais fácil de como funciona. Nós vimos que dentro da sequência da nossa lei de licitações, nós temos toda a fase de planejamento, que é quando você faz a preparação da licitação pública, com orçamento, etc. e tal, e o passo subsequente é você divulgar o edital de licitação. É sobre essa divulgação do edital de licitação que nós vamos começar a conversar a partir de agora, tá? Primeiro, na parte de publicidade, eu vou começar trazendo para vocês os meios para divulgação do edital de licitação. Quais são esses meios de divulgação do edital de licitação? E esses meios de divulgação, eles se subdividem ainda em duas categorias, tá? Nós temos um grupo de situações em que a divulgação será obrigatória. Essa aqui necessariamente você tem que atender. Nessa divulgação obrigatória, nós também vamos dividir em dois grupos. Nós vamos ter a divulgação 1 do inteiro teor. Inteiro teor é o edital inteiro, tá? Por isso a gente chama de inteiro teor. A divulgação do inteiro teor do edital de licitação,
ele tem que acontecer no PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, no PNCP você vai achar o edital inteiro, todas as páginas, todos os anexos, todos os detalhes do edital da licitação pública. Além disso, nós vamos ter um conjunto de divulgações que vai acontecer por extrato. Nesse caso aqui, você só vai ter a divulgação de parte, tá? Não vai divulgar tudo por uma questão de tamanho, etc e tal. Você vai divulgar em extrato 1 no Diário Oficial. No Diário Oficial. 2, você vai divulgar o extrato em jornal de grande circulação. Essa parte aqui, ela chegou a ser objeto de veto. Grande circulação. Eu até, assim, eu evito dar opiniões em aulas, né, mas eu, sinceramente, entendo que a derrubada desse veto foi muito mais por uma questão política do que por uma questão racional, né, porque hoje em dia, você ter um custo de divulgação de uma licitação pública em jornal não faz mais tanto sentido, né? Quem é que acessa um jornal físico hoje em dia? Quantas pessoas que vão lá em determinado local e compram um jornal físico? E vão mais além. Quem é que vai acessar, comprar um jornal físico para ver a publicação do edital de uma licitação? Você vê o jornal físico ali, às vezes principalmente o pessoal mais old school, né, que gosta de ver, aí vai olhar ali a coluna do esporte, vai olhar ali às vezes o resultado da Mega Sena, mas o cara ir lá consultar a página de publicações oficiais para verificar se tem um edital de licitação, não faz muito sentido. O problema foi que quando elaboraram a lei de licitações, eles colocaram no mesmo artigo, a divulgação no Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação. E aí ficou sem a divulgação no Diário Oficial, né, também. Aí por isso que acabaram, e entre outras razões, acabaram derrubando esse veto. De qualquer forma, agora tem que ter a divulgação inteira no PNCP e só o extrato no Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. Se você pegar um diário oficial e for ver lá na parte de publicações de licitações, você vai ver que a parte que publica o aviso de licitação é um quadradinho assim, pequenininho, de alguns centímetros, só tem ali o objeto, a data e onde você pode obter mais informações. São pouquíssimas informações que tem ali, é só um extrato, que daí se a pessoa quiser a informação completa, ela vai buscar dentro do PNCP ou em outros meios. Essa é a parte da divulgação obrigatória. Além da divulgação obrigatória, nós temos algumas regras sobre divulgação facultativa. Divulgação facultativa. Essa divulgação facultativa, ela também vai ter tanto a divulgação do inteiro teor, todo o documento aqui também, e aqui você divulga o inteiro teor lá no sítio eletrônico do órgão ou entidade. No sítio eletrônico do órgão ou entidade. Então, assim, o INSS está promovendo uma licitação pública. Como agora nós temos um portal para divulgação centralizado do edital, ele tem que divulgar necessariamente isso no PNCP. Mas se o INSS tiver o seu portal também, o seu site, ele pode divulgar facultativamente também no seu site. Outra coisa que é uma coisa legal, que é isso aqui, ó. Sabe quando você vai fazer um cadastro em determinado site? Tipo, para compra de um produto, para inscrição em algum evento. E aí o pessoal começa a te mandar e-mail. Começa a te mandar um monte de e-mail de divulgação. Então, de certa forma, a administração pública também pode fazer isso. Porque você tem agora o cadastro de fornecedores, como por exemplo o SICAF. Aí o que a administração pública pode fazer? Lá no cadastro dos fornecedores, ela pode colocar um campo em que ela vai coletar o e-mail e o telefone dos interessados. E aí, quando ela vai fazer uma licitação, aí você pega e pergunta, você quer que eu te mande para você uma mensagem quando houver alguma licitação do seu setor? Aí eu tenho uma empresa de informática, me cadastrei junto à administração pública, coloquei lá as minhas informações. Quando a administração lança um edital de licitação de informática, ela pode mandar um e-mail para todos os cadastrados dela no setor de informática. Às vezes até um WhatsApp, alguma coisa do tipo, de forma eletrônica. Então é um meio de você alcançar aqueles potenciais fornecedores da administração pública que entra na divulgação facultativa. Por fim, para fechar
essa questão da divulgação, você também vai ter uma divulgação de outros documentos. Como assim de outros documentos? Durante a licitação, você produz vários documentos, né? Muitos desses documentos você não precisa divulgar junto com o edital de licitação. Só que você produziu esses documentos e eles ficaram ali, guardados. A lei de licitações lá também prevê a divulgação desses demais documentos da fase preparatória. Essa divulgação aqui vai acontecer após a homologação. Então, fez a homologação do processo de licitação pública, você vai divulgar todos os demais documentos que foram produzidos ao longo da fase preparatória. Essa divulgação vai acontecer tanto no PNCP, que vai ser o nosso ponto central para receber as informações sobre licitações públicas, e ela pode acontecer também no sítio do ente da federação que está promovendo a licitação pública. Nesse último caso aqui, a divulgação é facultativa. Então, de certa forma, a gente pode colocar assim, ó, aqui é facultativa e aqui é obrigatória. Vamos pegar o caso do orçamento, né? O orçamento estimado que ele pode ter o diferimento da divulgação. A lei de licitações nos deixou muito claro quando que vai acontecer a divulgação do orçamento estimado. Mas pelo menos nesse caso aqui, ó, após a homologação, a administração pública vai ter que divulgar lá no PNCP ou no sítio do ente. No PNCP obrigatório, no sítio do ente entra como facultativa a divulgação. Ok, agora nós vamos entrar na questão dos prazos, tá? Na antiga lei de licitações, eu via muita gente citando prazo, né, fazendo tabela, aquela coisa toda, mas a bem da verdade caía muito pouco essa parte de prazos. Mas vamos saber, vamos pegar porque cair pouco, mas se cair na minha prova tá valendo, é suficiente, né? Não importa, nunca caiu, mas caiu bem na sua prova, pouco importa se nunca caiu anteriormente, você vai ter que saber esse assunto, tá? A lei de licitações coloca os prazos mínimos de divulgação. O ponto importante é, dentro da nova lei de licitações, esses prazos são fixados em dias úteis, tá? Todos estão fixados em dias úteis na nova lei de licitações. Então não precisa ficar decorando se é corrido, se é útil. Tudo é dia útil em relação à divulgação do edital. Outro ponto, esses prazos são mínimos. Esses dias aí eu vi uma pegadinha em questão de concurso público que eu achei bem bacana. Não era nem da nova lei, era do RDC. Em que eles colocaram lá um prazo de divulgação que estava atendendo ao prazo mínimo da lei. Só que um licitante, um interessado, ele fez uma impugnação, falou que o caso era muito complexo e pediu para colocar um prazo maior. Para todo mundo, não é só para ele, né? Para todo mundo. Alterar o edital e colocar um prazo maior. E aí a questão de prova falava que a administração não poderia atender ao pedido dele. Podia sim, porque aqui o prazo é mínimo. Então vamos supor aqui, ó, você tem 8 dias úteis quando adotar o critério de menor preço ou de maior desconto. Eu posso colocar, ao invés de 8 dias úteis, eu posso colocar 20 dias úteis. Tanto faz. O que eu não posso fazer é menos do que 8 dias. 8 dias úteis. Agora mais eu posso colocar. Então o caso lá da questão dizia que a administração não poderia atender esse pedido. Podia sim. Era só colocar um prazo maior. E esse prazo ia ser uma republicação do edital, então dando esse prazo maior para os interessados, tá? A partir daqui, eu vou fazer uma breve leitura com vocês, aí você vai ver o quanto que é confuso, mas depois eu vou ao mesmo tempo mostrar para vocês como dá para simplificar. Se for aquisição de bens, você tem um prazo de no mínimo 8 dias úteis, quando o critério de julgamento for menor preço e maior desconto. 15 dias úteis, quando não for menor preço ou maior desconto, mas também for aquisição de bens. Caso de serviços e obras, 10 dias úteis, quando for menor preço ou maior desconto, e se tratar de serviços comuns ou obras e serviços comuns de engenharia. 25 dias úteis, quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, mas for um serviço especial ou obras e serviços especiais de engenharia. 60 dias úteis, quando for contratação integrada, e 35 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou quando não for nenhuma das hipóteses que nós vimos até aqui. Beleza. Para a licitação que adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Qual que é o que adota o maior lance? É o leilão. Então você já sabe que se for leilão, ó, a gente já sistematizando aqui, ó. Se for leilão, é no mínimo 15 dias úteis. Para a licitação que adote julgamento de critério de técnica e preço ou de melhor técnico ou conteúdo artístico,
35 dias úteis. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação, na mesma forma da divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Então aqui é uma regrinha básica, né? Se você divulgou de uma forma e depois alterou as condições, tem que divulgar novamente pela mesma forma e devolver os prazos, ou seja, reiniciar a contagem desses prazos. Os prazos nesse artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS. Então tem uma regrinha específica para o SUS que você pode reduzir esse prazo pela metade, tá? Vamos lá, vamos esquematizar tudo que nós temos aqui. Estamos falando de prazos de divulgação do edital de licitação. Esse prazo é entre a data da divulgação e a data da sessão para o recebimento das propostas, o limite para a entrega das propostas. Já vimos que esses prazos são mínimos, o que não impede a fixação de um prazo maior. E para ficar um pouquinho mais fácil aqui, eu vou fazer a seguinte esquematização, porque até agora você está desesperado, você está pensando, meu Deus, professor, como é que eu vou decorar tudo isso aqui se eu tenho mais um monte de coisa para decorar? Existe uma pequena lógica, tá? Não é uma lógica absoluta, mas existe uma pequena lógica. Vamos começar pelo primeiro. Aquisição de bens. O que seria a aquisição de bens? A compra de uma caneta, a compra de um carro, tudo isso aqui é aquisição de bens. A aquisição de bens se subdivide em 2 prazos. Primeiro, o menor de todos os prazos, 8 dias úteis. E esse prazo mínimo de 8 dias úteis acontece quando você estiver adotando o menor preço ou ainda quando o critério de julgamento for o critério de maior desconto. Resumindo, são aqueles 2 critérios de julgamento em que o que interessa para a administração pública é pagar o valor mais baixo, o menor preço e o maior desconto. E por outro lado, o prazo será de no mínimo 15 dias úteis, no mínimo 15 dias úteis, nos demais casos. Tá? A gente começa com isso aqui. No mínimo 15 dias úteis em todos os demais casos. Então, se for uma aquisição de bens, por exemplo, por uma eventual técnica e preço, não, técnica e preço não, porque técnica e preço vai ter um prazo especial. Se for uma aquisição de bens e que não se enquadra o menor preço no maior desconto, você vai adotar o prazo de 15 dias úteis, tá? Vamos avançar mais um pouco. Se a licitação for realizada no maior lance, leia-se, né, diga-se, se é maior lance, necessariamente nós estamos tratando do leilão. Se é maior lance, nós estamos tratando do leilão. Aqui o prazo também é o prazo de 15 dias úteis. Primeiro só vai anotando que depois eu vou te passar um macete, tá? Só vai anotando que depois eu vou te passar um macete. Aqui nós estamos falando de alienações. Então, se for uma licitação para a realização de alienações em geral, se for um leilão, etc e tal, nós estamos tratando de um prazo de no mínimo 15 dias úteis. Agora nós vamos chegar ao grupo dos serviços e obras. Para serviços e obras, nós também vamos ter alguns prazos. Então vamos lá. Começamos com o primeiro prazo. 10 dias úteis. 10 dias úteis. Quando você adota o prazo de 10 dias úteis? Quando você estiver tratando da licitação em que for uma obra ou serviço de engenharia, que o critério de julgamento for o de menor preço ou maior desconto, e isso aqui estiver dentro da categoria de comuns. Então, por exemplo, um serviço de engenharia comum, você vai adotar o prazo mínimo de 10 dias úteis.
Próximo passo. Aumenta agora 15 dias. Então a gente vai ter 15 dias úteis. Olha que agora começa a aparecer um macete. Qual que é o macete que eu vou começar a trazer aqui para vocês? Você tem que olhar mais ou menos da seguinte forma, tá? Pega o 8 dias e vê que ele é, entre aspas, a metade de 15 dias. Pô, professor, você tá ruim pra caramba de matemática. 8 mais 8, 8 vezes 2 dá 16. Tá, mas 8 é mais ou menos a metade. Então, 8 e o dobro, 15 dias úteis. Aí você repete 15 dias úteis novamente até aqui. Aí agora, a gente vai começar a olhar o seguinte, a gente começa sempre a fazer uma soma com o anterior. Aqui são 10 dias úteis. O anterior são 15 dias úteis. 10 dias úteis com 15 dias úteis dá 25 dias úteis. Então o próximo prazo é de 25 dias úteis. Também estamos tratando de menor preço ou maior desconto. A diferença é que aqui é o menor preço ou maior desconto entre aqueles que são definidos como especiais. Então, por exemplo, um serviço de engenharia que entre como especial. Agora, novamente, eu vou fazer as somas. 10 mais 25, o prazo vai dar 35 dias úteis. 10 mais 25, 35 dias úteis. Aqui eu estou falando de contratação semi-integrada ou ainda de todos os demais casos, ou seja, aquelas hipóteses que não estão citadas nos demais dispositivos, tá? São os demais casos aqui. Aí eu coloco 35 dias úteis. Agora, novamente, eu vou para a soma. Quanto que dá 25 mais 35? 60 dias úteis. 60 dias úteis eu vou colocar quando se tratar da contratação integrada. O regime de execução, se ele for de contratação integrada, aí você observa o prazo de no mínimo 60 dias úteis. Deixa eu passar uma reguinha aqui e vou colocar agora aqui os últimos dois casos, tá? Caso número 1. Se o critério de julgamento for de técnica e preço, ou ainda for o de melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Lembrando que a melhor técnica ou conteúdo artístico é o único critério que pode ser utilizado no concurso. Claro que esse critério ele também pode ser utilizado na concorrência, mas no concurso ele é o único critério que se admite. Aqui eu volto para aquele prazo de 35 dias úteis. No mínimo, 35 dias úteis. E por fim, eu chego no diálogo competitivo. Diálogo competitivo, você tem que lembrar o seguinte, a característica do diálogo competitivo é que ele tem 2 editais. E os 2 editais dele são, primeiro, o edital para participar da pré-seleção, que é de no mínimo 25 dias úteis. Então percebe que aqui eu voltei para o 35 e eu voltei para o 25. Então 25 dias úteis. Esse prazo de 25 dias úteis é o prazo da tal da pré-seleção. A pré-seleção serve para os interessados manifestarem o seu interesse em participar do processo de licitação. E nesse caso aqui nós temos o tal do procedimento de pré-seleção desses interessados. E por fim, nós chegamos novamente a uma soma. 35 com 25 dá quanto? Dá 60. Aqui é o prazo de 60 dias úteis. Esse prazo de 60 dias úteis é o prazo mínimo para a apresentação das propostas. De certa forma, né, não vou dizer que é muito simples, muito fácil de decorar, porque é uma enxurrada de prazos. Mas você começa a pegar mais ou menos a sistemática, né? Primeiro aqui a questão do, entre aspas, o dobro, do 8 para 15, repete o 15 aqui e aí vai sempre na soma. 10 dias úteis, menor preço e
e maior desconto se for comum. 15 mais 10 dá 25, que é quando for especial. 10 mais 25 dá 35, que é quando for semi-integrado os demais. 25 mais 35 dá 60, que é a contratação integrada. O 60 também é o prazo máximo lá quando for diálogo competitivo para apresentação das propostas. E aí, melhor técnico conteúdo artístico fica no 35, que é esse prazo intermediário, e 25 dias úteis é para manifestação do interesse do diálogo competitivo. Com isso, nós fechamos os prazos de divulgação e podemos partir para essa questão. Em relação aos prazos mínimos para apresentação das propostas e lances, a Lei 14.133 autoriza a sua redução pela metade, caso se trate de licitação realizada pelo Ministério da Saúde, no âmbito do SUS. Sim, existe essa autorização, inclusive nós realizamos a leitura aqui, né, que você pode fazer redução pela metade, de acordo com a Lei de Licitações, se for uma licitação do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. E com isso nós concluímos essa parte truncada, mas é a única truncada da Lei de Licitações, que trata do prazo. O legislador podia ter simplificado a vida de todo mundo, né? Até da própria administração pública, colocando alguns prazos mais... porque às vezes eu fico pensando, cara, 2, 3 dias úteis não ia fazer diferença para ninguém. Consolidava ali, aqui é 15, aqui é assim, aqui é assado, e estava resolvido. Mas tudo bem, tá? Dessa forma a gente vai memorizar para acertar a sua questão. Um abraço para todos vocês e até a próxima.